Sejam bem-vindos a mais um episódio do Método Empresa Futurista, aqui no espaço dos nossos parceiros Jovem Pan News Litoral. Hoje eu tenho a honra de bater papo com o convidado André, que é sócio-diretor da empresa NF Empreendimentos. André, muito obrigado por ter aceitado esse convite para estar falando do mercado imobiliário, mas de uma visão um pouquinho diferente para o investidor. Eu que agradeço o convite, eu estar aqui no meio de dois feras para bater um papo de investimento, de mercado imobiliário, é sensacional. E também tenho a honra de estar comigo, Giancarlo Exclusive, né? Jean também é um parceiro aí da NF Empreendimentos. Muito obrigado, Jean. Eu já vim aqui com a camiseta da cor da NF, sou fã, sou investidor e estou louco para aprender muito com esse cara aqui que tem muito para falar sobre NF e sobre neurovendas. Maravilha. E a NF Empreendimentos, ela vem se posicionando de forma estratégica no mercado. Como que é feito hoje um estudo, uma análise antes de lançar o empreendimento? Bom, nós da NF, nós estudamos muito, né? Então nós somos muito baseados em dados, pesquisa, tanto pesquisa mercadológica, quanto uma pesquisa qualitativa mesmo. Nós temos uma proximidade muito grande com o mercado imobiliário. Hoje são mais de 2.000 corretores na região. E os corretores, eles têm lá na ponta qual que é a necessidade, o que os clientes deles estão pedindo. Qual que é a necessidade do cliente, tanto de ticket, de capacidade de pagamento, quanto de recurso eles têm disponível para fazer de entrada, de parcela, qual é o perfil de produto em que eles estão buscando. E como também é a necessidade no geral, demanda, perfil do consumo, nós fazemos isso. E esses parceiros lá na ponta acabam passando para nós. E aí, obviamente, a gente acaba fazendo unindo a pesquisa mercadológica, unindo pesquisa qualitativa, unindo localização, precificação, condição de pagamento, fazer o produto mais vendável possível, eu vou dizer assim, porque nós temos um mercado imobiliário e outros concorrentes, né, outras construtoras também fazendo outros produtos, e nós sabemos que nós temos um papel de fazer o produto mais vendável, mais líquido possível, para atender de fato o nosso público-alvo, que é os investidores, principalmente aqueles que buscam uma renda, uma aposentadoria, aquela renda vitalícia. Falando em rentabilidade, hoje a gente tem uma taxa Selic aí baixando um pouquinho, né? Bateu 15, está vindo. Está falando sobre investimento, às vezes deixar o dinheiro no banco ou não. E a gente percebe que a NF, qualquer lugar que a gente passa, tem um tapume ali. Então a NF está com um projeto futuro bilionário de VGV, de construção, né? Como é que você enxerga essa valorização e por que vocês estão apostando tanto? Qual é a visão que você está tendo que às vezes a pessoa que está nos assistindo não está vendo, mas a NF está enxergando, que você pode dizer, vem porque isso é dado, isso é real e é por isso que nós estamos fazendo isso. O que nós enxergamos, tá? Nós enxergamos que o mercado para os próximos anos, ele será um mercado desafiador quando a gente fala propriamente só da valorização imobiliária, só da valorização. Porque o papel da Selic, obviamente, é segurar a inflação e o mercado imobiliário também é inflação. O mercado imobiliário, quando a gente desmistifica, abre o IPCA tem lá a habitação. Então, o que acaba ocorrendo, né? Ocorre que, a partir do momento que a Selic faz o seu papel, ela vai segurar os preços, inclusive do nosso mercado. Quando a gente desenvolve um produto para renda, a gente foge desse risco de talvez a valorização não ser tanta quanto a gente espera. Por quê? Porque quando a gente olha para um médio e longo prazo, o imóvel de renda surfa a valorização, mas complementa com uma renda passiva. Que apenas o imóvel de revenda, aquele compra e venda, talvez em uma Selic alta e uma estabilização de preço, ele não ganhe aquilo que ele esperaria ganhar. Mas qual que é o ponto positivo? O ponto positivo é, a nossa taxa Selic ainda está alta. Se a taxa Selic está alta, quer dizer que o preço ainda está descontrolado. Então a valorização imobiliária ainda está alta. Outro ponto positivo, a alavancagem financeira.
Então, mesmo que a valorização imobiliária não seja o que foi 2025, 2024, 2023, ainda assim a alavancagem financeira faz com que seja infinitamente mais atrativo que o mercado financeiro. Tu poder rentabilizar por um capital que tu não botou, isso praticamente não existe em lugar nenhum. Eu saber que eu compro um imóvel de 500 mil reais, eu dou 50 mil reais de entrada, esse imóvel sobe 1%. 1% de 500 mil é 5 mil reais. 5 mil dos 50 mil que tu botou é 10%. Então, como que tu faz 10% do teu capital investido no mercado financeiro? Não dá. Só que o mercado imobiliário faz por causa da metodologia da alavancagem. Então, se eu faço alavancagem, ganho dinheiro na valorização e eu ainda tenho uma renda passiva, que é uma renda vitalícia, acabou, não tem porquê. Mas eu nunca investi. Daí chegou o André, da NF Empreendimentos, com essa riqueza de conhecimento. Tem que ter o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para começar a investir? Vamos lá. Eu digo assim, o mercado imobiliário, ela tem vários tamanhos de cheque. Vários. Geralmente, como nós estamos numa região de muito valor agregado, às vezes a gente acha que investir no mercado imobiliário é na casa dos milhões, né? Ah, não, para mim investir em imobiliário tem que ser milionário, só milionário faz isso. Mas não. Tu pode investir a primeira vez que eu investi no mercado imobiliário, eu tinha 18 anos, foi num geminadinho lá no Santa Regina. Paguei 85 mil reais. Só que eu paguei na época 85 mil reais e eu peguei o subsídio na época lá, né? Minha Casa Minha Vida, subsídio da Caixa. Aí a primeira parcelinha de 600 reais, ela já estava alugada a casa. E aí eu nunca paguei um centavo pela casa, nunca. Nem entrada, nem parcela. Aí passou um tempo lá, ela já estava 130 mil. Aí eu vendi, coloquei um dinheirinho no bolso, ou seja, um dinheiro de algo que eu nunca botei, e dei a entradinha para o meu apartamento depois. E aí assim eu fui. Só que o investimento lá atrás já foi uma alavancagem financeira. Eu nem sabia na época, nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que é possível tu investir lá na ponta, no imóvel mais barato que existe na cidade. Vai, pega o Giancarlo. Fala assim, ó, Giancarlo, eu quero colocar o pezinho no mercado imobiliário. E aí, que caminho? Ele vai direcionar para uma incorporadora que atua com esse nicho de produto, com esse tipo de produto. O mercado é muito semelhante, condição de entrada, de parcela, de pagamento até as chaves. A alavancagem vai ocorrer igual. O que não dá para fazer, não investir. Isso não dá. Por quê? Porque a valorização imobiliária é muito maior do que o aumento do teu poder de compra. Como se fosse assim, vai comprar um imóvel, tu tá decidindo se tu vai comprar um apartamento. E o apartamento custa 500 mil reais, tá decidindo, tá na dúvida ainda. Só que o imóvel aqui na nossa região sobe mais ou menos 1% ao mês, vamos dizer assim. A cada mês que tu fica na dúvida, esse imóvel sobe 5 mil reais por mês. 5 mil. Então, se tu, por um acaso, chegar ao ponto de falar assim, eu acho que tá apertado aqui, eu vou esperar um pouquinho para comprar. Eu tenho que ter ciência que para mim, lá na frente, comprar esse mesmo imóvel, eu tenho que, a partir de hoje, ganhar 5 mil reais por mês a mais do que eu ganho. Senão, esse imóvel vai cada vez se distanciar mais de mim. Porque eu não vou alcançar, não vou ter esse mesmo poder de compra lá na frente. Então, o ponto é, tá sobrando um dinheirinho. Tá sobrando dinheirinho, ou eu posso enxugar um pouquinho e jantar um pouco menos com a patroa, né? Comprar um negocinho um pouquinho mais simples, né? Colocar mais água no feijão. Eu consigo economizar um pouquinho? Compra. Faça isso. Exatamente. Comprar da NF, né? Comigo, né? Vou fazer o merchan aqui também, né? Sim. A NF Empreendimentos, ela lançou um produto que se chama Raro.
né? O nome já fala, é raro. Produto com... Lá no rooftop nós temos aí o restaurante, temos uma academia de 300 metros, temos um spa lindo, são mais de 3 mil metros de lazer, assinado pela By Sierra, né? Assinado By Sierra, que são os móveis, né? Que todo mundo conhece, uma marca chique, que foi disruptivo no mercado, porque a gente nunca viu um duplex de luxo tão bem estruturado num local tão chique. Qual é o próximo passo da NF? Porque esse produto já é um produto além da conta para a nossa região. Fala um pouco do futuro aí da NF. Vamos lá. O raro é o exemplo claro que a gente tenta pegar. Nós trabalhamos muito e estudamos muito para atuar em lacunas do mercado. Tá? Lacunas não trabalhadas, porém com muita demanda. E aí a gente estuda muito qual é a lacuna que tem no mercado de produtos que não estão sendo desenvolvidos por ninguém, mas que a demanda existe. Então o raro, ele vem de uma inspiração que já vem ocorrendo em outras cidades do mundo, Miami, Dubai, Nova York, de valorização de cidades com valorização imobiliária muito puxada, igual a Praia Brava. Porém, os investidores de altíssimo padrão, de alta renda, que costumam investir nessas cidades, o cheque começou a ficar grande demais. Então, para investir em Miami, um apartamento passou a 2 milhões de dólares quase. Aí o que eles começaram a fazer? Faz apartamentos compactos, com assinatura Aston Martin, Mercedes-Benz, só que compacto. E super vendeu, super comercializou. E o que se entende disso? Entende que os compactos tendem a atender uma demanda de famílias cada vez menores, famílias sem filho, aquele profissional liberal, aquele cara que quer ter mais liberdade de morar em outras cidades. Só que a gente acha que isso não atingiu o rico. Claro que atingiu o rico. Só que o cara de altíssima renda tinha para ele disponível apenas plantas grandes. Porque sempre foi atrelado luxo ou altíssimo padrão a apartamentos grandes. Aí eu, que sou um cara que tenho dinheiro, um exemplo, né? Não sou eu o cara, né? Mas eu sou um cara que tem dinheiro, sou rico, não tenho filho. Obrigatoriamente, para mim estar num produto que eu tenho um spa panorâmico, que eu tenho uma academia profissional, que tem restaurante, que tem um mobiliário todo assinado pela Sierra, algo de altíssimo... Para mim ter isso, obrigatoriamente eu tinha que comprar um apartamento de 200 metros quadrados lá na frente do mar, pagando 15 milhões de reais. Pô, não. Aí a gente faz com que um produto de altíssimo padrão que atinge esse cara. Quando a gente vai para outros produtos, o próximo lançamento nosso é o Tetris. O Tetris é um produto que a gente, né, o Tetris praticamente é o nosso primeiro jogo, praticamente é o nosso primeiro imóvel lá, perto da Univale, apartamentos compactos, com uma área de lazer temática do próprio jogo Tetris, né? Uma área de lazer temática bem jovial, a partir de 18 metros quadrados até 52 metros quadrados, atingindo um público ou também a questão de ser um produto temático, um produto muito mais jovial, com sala de conteúdo, né? Tem a piscina, tem áreas de convívio comum, de cozinha, de área de café da manhã, que também é uma lacuna, que não tem esse produto hoje em Itajaí que traz tantos facilities e também com essa identidade jovial por ele estar muito próximo da Univale. Ou também um novo produto que nós estamos desenvolvendo, que é o do terreno ali onde é o Banco Bradesco, que vai ser o primeiro life business de Itajaí, que é eu poder trabalhar e viver, morar na mesma torre. Me contaram, hein? É. Que é comercial, residencial. Não, vai ser o primeiro comercial que vai ter lazer. Que tu foi apresentar o projeto. Fui lá. Semana passada. Apresentei o projeto no Patrimônio Histórico, contei a minha história, quase chorei lá, porque é um prédio que eu trabalhei naquele prédio 10 anos. Então eu tenho muito carinho por aquele prédio. E o manter a história, né, ali onde foi o Banco Inco,
desde 1935 na cidade, foi fundada aqui, é um banco fundado em Itajaí, e nós temos o privilégio de conseguir manter a história daquele local. É sensacional. E na prática, né? Nós estamos sendo bombardeados de informação. O cenário econômico, muitas vezes, dependendo do ângulo, não está tão bom. Como entender a rentabilidade na prática? Quando a gente fala na prática, obviamente que o mercado imobiliário ele acaba se blindando um pouco dessa volatilidade do mercado externo, do mercado financeiro, do mercado mundial. Por que ele se blinda? Porque na prática, o mercado imobiliário, ele não é... Eu gosto de falar o seguinte, o maior defeito do mercado imobiliário é não ser líquido, igual o mercado financeiro é. O mercado financeiro aperta um botão, vende. Só que essa falta de liquidez blinda preço. O que faz o mercado financeiro ser tão volátil? Se todo mundo apertar o botão para vender, o preço despenca. Só que no mercado imobiliário, se todo mundo apertar o botão para vender, não vende, porque não é assim que funciona. Então, quando começa a ter uma crise de mercado, uma crise de uma guerra lá fora, e as pessoas começam a ter um pessimismo, pode até ter alguns que queiram colocar para vender. Só que aí eu não vou ter o comprador. E aí o fato de não ter o comprador, o imóvel fica ali. Aí o que acontece com o mercado? Às vezes vem uma baixa e daqui a pouco sobe. Aí quando começa a subir, o cara vai lá e consegue vender. Só que o preço ficou blindado. Então o mercado financeiro acaba não tendo deflação imobiliária até por esse motivo. Então, na prática, ele é um mercado seguro, com zero deflação imobiliária, até pelo modelo dele de liquidez, zero deflação imobiliária, possibilitando fazer a alavancagem financeira, que foi o que a gente já conversou aqui, alavancagem financeira real, prática, eu consigo fazer isso, aonde eu consigo pagar hoje, pelo modelo aqui em Itajaí, 50% do imóvel só, e os outros 50% o próprio imóvel se pagar. Pensa que tu está comprando um imóvel, por exemplo, no centro, um estúdio, por exemplo, hoje que nós temos ali o Pulse, um estúdio de 700 mil reais. Mas ele não paga 700 mil reais, ele paga 350 mil. Ele tem um imóvel no centro da cidade de Itajaí, com todas as comodidades de um produto de alto padrão. Eu tenho uma área de spa, eu tenho uma piscina lá no rooftop, eu tenho uma academia panorâmica. Porém, ele está pagando só 350 mil reais. Preço de quase Minha Casa Minha Vida. Os outros 350 mil é o próprio produto que vai se pagar. Eu estive atendendo, André, um cliente. Foi uma experiência diferente. Esse cliente do oeste catarinense. E ele trabalha com plástico. Então, veio a pandemia. E aí todo mundo segurou, retraiu, né? E ele me falou uma frase assim, pouca gente vai ganhar muito dinheiro e muita gente vai ganhar pouco dinheiro. E aí ele continuou, né? Nesse momento, eu tinha lá 10 milhões de reais, ele tem uma empresa grande, ele pegou todos esses 10 milhões e foi pro mundo comprar plástico. O que aconteceu? Foi uma aposta, querendo ou não, uma baita aposta. O pessoal ficou em casa, todo mundo precisou de embalagem e ele era um dos únicos fornecedores brasileiros que tinha esse plástico. E ele vendeu, nas palavras dele, por 100 vezes a mais. Então, de 10 milhões, quanto ele fez? Faz conta. Então, o preço explodiu. E aí, nesse momento que eu estava conversando com ele, né, que foi logo após ali, os meses após a pandemia, que ele veio comprar com a gente, porque ele já fez um caixa muito bom e ele comprou um apartamento multimilionário aqui na Praia Brava. Ele falou assim, quando você tem retração do mercado, quando as pessoas estão com medo, quando você tem situações que as pessoas ficam com medo de adquirir, adquira. Porque quando voltar, a demanda explode e você precifica. Você vai estar posicionado, né? Então, eu aprendi isso com esse cliente. E a gente teve uma pandemia, né? Eu tive a possibilidade de comprar um apartamento na época
de 490 mil, hoje vale 2 milhões praticamente. Então, o que a gente percebe é isso. Educar o cliente, né? Construir é uma coisa. Educar o cliente a investir é outra coisa. O que a NF está fazendo? Porque eu sei que você está fazendo, né? A gente participa do teu grupo, né? Inclusive, quem quiser aprender bastante sobre neurovendas, entra no grupo aqui do Instagram do André, perdão. Então, o que a NF faz, né, para os corretores? O que a NF entrega para os corretores vender mais, aprender mais, estar mais dentro dessas mudanças e fazer eles pulsar a NF Empreendimentos? Bom, hoje nós temos aí a nossa sede fica ali na Avenida do Estado, né? Caminhando da Oswaldo Reis aqui na Avenida do Estado. É um prédio próprio, são 7.000 metros quadrados, nós temos 1.000 metros quadrados ali só de descompressão e nós utilizamos toda sexta-feira, nós fazemos um café da manhã para todos os corretores. Toda sexta tem um cafezão lá, buffet de hotel. Livre, não é evento, não é nada, tá lá disponível, sem convite, sem nada, é só ir, tá aberto. Né? Nós temos um auditório lá para 100 pessoas, que nós já fizemos vários eventos, como o NF Academy, por exemplo, que nós trazemos palestrantes de fora, palestrantes com experiência, com renome. O Jean Carlos já palestrou lá conosco, assim como também a gente apoia e patrocina, né, eventos educacionais, como também o nosso amigo Jean já fez aqui, fez um baita de um evento aqui no Boca Mafra. Também, ficou até o final. Que foi sucesso, de fato. Nós acreditamos muito nesse modelo de que o corretor e as imobiliárias, eles são os nossos clientes. Eles são os nossos clientes. Tá aqui. Tá aqui, Então, o corretor, a imobiliária é o nosso primeiro cliente. Eles precisam comprar o nosso imóvel. Quando eles comprarem o imóvel, porque eu digo assim, venda, e aí tá lá no meu canal, venda é transferência de emoção. Isso é venda. Eu conseguir transferir a emoção. Só que qual é a emoção que eu sinto daquele imóvel? Eu tenho certeza que aquilo é bom? Eu tenho certeza que é rentável? Eu tenho certeza que a construtora é boa, que vai realmente entregar? Se eu tenho certeza, eu só tenho o papel de transferir essa certeza. Se eu conseguir transferir a certeza, a venda vai ocorrer. Agora, se eu tenho uma duvidazinha, se eu não sei se é tão bom, eu não sei se realmente vale, eu não sei se a construtora é realmente boa, se ela é realmente transparente, mas eu estou fazendo o meu papel de tentar vender. O que eu vou transferir? Eu vou transferir incerteza também. Exato. E o cliente não compra incerteza. Então nós temos várias fontes, né? Tanto de conhecimento, de relacionamento. Nós temos uma equipe extremamente qualificada. A nossa equipe é feita de 3 ex-gerentes de banco e 2 engenheiros civis, para realmente ter uma linha técnica, construtiva, de um conhecimento técnico para aquele cliente um pouquinho mais exigente, e também uma linha comercial, financeira, com uma consultoria financeira que só um gerente de banco poderia dar. E nós temos isso dentro da nossa estrutura comercial. E fica um convite, então, né? Tu trouxe essa cereja do bolo só agora no final, né? Nós temos o modelo Método Empresa Futurista. Também temos o quadro do Método Clínica Futurista. Não acredito que vender é um dom, é um hábito, né? Quando você tem uma constância, uma disciplina, as coisas acontecem. Vai ficar um pré-convite para você voltar, para estar trazendo tudo aquilo que você transfere ali no teu canal, que é muito rico diariamente, para estar colocando mais em prática com uma didática, para estar pegando recortes e estar usando no dia a dia. Tá, André? Opa, eu que agradeço o convite. Como eu falei, são temas que eu sou apaixonado, estudo profundamente, e eu posso concordar contigo que venda não é questão de dom, não é porque a pessoa tem perfil, ele já nasceu com perfil de venda. Não. Venda é técnica. Técnica sem demonstrar que é técnico, né? Então, é pura técnica. Eu digo que, até o tema da minha palestra, né? Eu acho que todo mundo vende desde que siga o roteiro ideal. Existe um roteiro.
Existe um mapa mental com funcionamento e tal, mas aí a gente iria aqui ficar falando por muito tempo. Então, agradeço o convite e vamos bater esse papo com certeza. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Tajian. Obrigado, André. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast Método Empresa Futurista, aqui no espaço dos nossos parceiros Jovem Pan News Litoral. Uma conversa rica, agradável com o convidado André da NF Empreendimentos, mas acredito que tu tem muito mais para estar somando, vai voltar novamente, tá, André? Principalmente quando tu fala ali do mercado imobiliário, quando você fala de comportamento, você traz alguns insights sobre consumo, como vender dor, necessidade e desejo, vai ficar para uma próxima vez com toda a honra, tá? Muito obrigado mesmo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Método Empresa Futurista, no YouTube, @Jovem Pan News, e até a próxima.